Parece que o mundo finalmente está acordando para a questão da influência das telas na formação das nossas crianças e na vida dos nossos adolescentes. Dr. Francisco Assunção, um prazer falar com você mesmo que à distância. Bom dia, Isabel. É um prazer estar com você mais uma vez, ainda que à distância. O que você tem a dizer sobre isso? Essa tua pergunta é uma pergunta atual, principalmente com as séries que andam passando, né? Mas eu acho que é importante se ter uma dimensão que as pessoas não têm muito. Deve sair um livro agora, que eu participei de alguma forma, que é de um psiquiatra americano da década de 50, que escreveu um livro chamado A Sedução dos Inocentes, no qual ele alerta sobre os perigos das histórias em quadrinhos. Se eu voltar para a década de 30 e 40, existem trabalhos do professor Pacheco e Silva, um dos fundadores da psiquiatria paulista, alertando sobre os perigos do cinematógrafo. Então, eu imagino que tenha que se tomar cuidado quando a gente atribui a culpa somente a um evento material. A questão das telas, claro que tem algumas particularidades. O isolamento, o mundo virtual, uma série de coisas. Mas tem também algo que é de fundamental importância e que não se leva em consideração. Vou tentar explicar gradualmente. Embora as telas sejam com todas essas características, alterando desde o relacionamento social até questões atencionais, questões de aprender a lidar com o mundo real e não viver somente no virtual, eu acho que tem uma questão que se esquece. Que crianças e adolescentes, assim como plantas e flores, têm que ser cuidadas. E nesse cuidar se esqueceram alguns papéis. Entre eles, alguns que são fundamentais. Por exemplo, pai e mãe. Quem determina o tempo que a criança fica na tela é o pai ou a mãe. Quem participa ou não dessas atividades é o pai ou a mãe. Quem define valores da casa, porque a criança não decide os valores sozinha, pelo contrário, ela incorpora os valores que a casa tem, são o pai e a mãe. E isso se perdeu, né? As crianças passaram a ser tuteladas por uma babá eletrônica que são as telas. E isso à custa de um prejuízo relacional, à custa de um prejuízo afetivo e à custa da ausência total de valores. Continuando aí no meu raciocínio, outro ambiente de fundamental importância para a criança e para o adolescente é a escola. E a escola deixou de ser há muito tempo responsável pela formação, passando a ser, no máximo, responsável por uma informação que eu discutiria bastante. Por quê? Porque a informação que é privilegiada é eminentemente técnica. E com isso não se formam homens no sentido de seres humanos, antes que me interpretem mal. Nós temos uma escola que produz muito pouco sob o ponto de vista humanístico. Ela está muito preocupada com vender a imagem e um produto que é de formação técnica, visando um eventual mercado de trabalho, de preferência muito bem remunerado. Então nós temos uma falência de duas estruturas básicas para a formação das novas gerações: família e escola. Nisso, a tela entra como um complemento incontrolável e com resultados muito ruins. Concluindo,
Acredito que considerar as telas como as únicas responsáveis é uma generalização muito ruim. As telas têm o efeito que têm porque, infelizmente, os pais deixaram de ser pais e a escola deixou de ser aquilo que deveria ser. Com isso, essa geração mais jovem fica largada ao Deus dará. E não adianta eu dizer que os pais precisam de informação, porque nenhuma geração teve tanta informação acessível como a que esses pais têm. Só que eles desaprenderam aquilo que a espécie sabe fazer há pelo menos 100 mil anos: cuidar dos filhos. Eles desaprenderam coisas que a avó de qualquer um de nós sabia sem ter tantas informações. Que filhos precisam ser cuidados afetivamente, valorativamente e moralmente. Se perdeu isso. Então, na medida em que se perde isso e se tem um instrumento com um potencial de acesso tão inúmero e tão grande como a tela, com certeza as novas gerações serão cada vez mais afetadas e prejudicadas, mas pela falência dos sistemas que deveriam cuidar dessa geração. E o que é que nós podemos fazer para minimizar tudo isso? Tua segunda pergunta tem uma resposta mais simples e mais banal. Talvez nós tenhamos que voltar um pouco no tempo e voltarmos a aprender o que é ser pai e ser mãe. Ser pai e ser mãe significa ser responsável por aquele indivíduo que nasceu e que cresce sob a nossa tutela. E crescer sob a nossa tutela significa crescer em segurança, tanto física quanto afetiva. Não basta ele estar seguro, ele precisa sentir-se seguro. E sentir-se seguro, para uma criança e para um adolescente, é inclusive ele ter parâmetros que vêm de fora para dentro, para que ele os interiorize, e quando mais tarde ele tiver condições de projeção de futuro, de pensamento abstrato, de capacidade de prever consequências, ele possa até transgredir essas normas e esses parâmetros. Mas até então, esses parâmetros que lhe dão segurança e direcionamento são dados pelos pais. E foi isso que nós perdemos. Então talvez tenhamos que aprender de novo o que é ser pais e reformularmos a ideia que temos de escolas que não devem formar técnicos, mas sim homens. Querido Dr. Francisco, muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui na nossa Janela da Paulista e no nosso Portal Saúde Livros. Isabel, sempre é muito bom participar com você desses encontros. Espero que tenha sido agradável e que as respostas sirvam pelo menos para que se possa pensar sobre o que nós estamos fazendo com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Fique bem, espero que nos encontremos novamente e dessa vez ao vivo e a cores. Um grande abraço. Até a próxima. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love